Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz aqui um desenho de como fica a questão da gasolina, tudo bem? É como se eles colocassem a gasolina em um recipiente, eles incidissem um raio de luz, esse raio de luz refratasse e a partir do seno do ângulo de incidência com o ângulo de refração, a gente conseguisse analisar essa questão, tudo bem? Ela fala assim: nas condições normais, com a gasolina normal, a razão entre o seno do ângulo incidente e do raio refratado é de 1,4, tudo bem? Aí a gente precisa analisar a lei de Snell-Descartes, tudo bem? Que fala assim, ó, o seno do ângulo incidente vezes o meio que esse ângulo incidente estava é igual ao seno do ângulo refratado vezes o índice de refração desse meio para o qual o ângulo, o raio refratou, né? Como aqui esse raio de luz está vindo do ar, então o N1 é 1, né? O N do ar é 1. Então, ele na multiplicação não vai mudar nada, vai ficar seno de I vezes 1, que fica igual ao seno de I. Se eu passo o seno de R dividindo, eu tenho que a razão entre o seno do ângulo de incidência e de refração é igual ao índice de refração 2, que é igual ao índice de refração da gasolina, tudo bem? Então, eu tenho que o índice de refração é 1,4 para o normal, e ele fala ali que existe um índice de refração de 1,9, que é o comportamento para o adulterado, né? Porque não é o normal. Então, essa razão aqui deu 1,9 e a gente quer saber o que aconteceu, tudo bem? Para que esse valor aumente, existem duas possibilidades. Ou você aumenta o seno do ângulo incidente, ou você diminui o seno do ângulo refratado. Por que diminuir o seno do ângulo refratado? Por exemplo, vamos imaginar assim, a gente tem 10 balas e algumas crianças para dividir, tudo bem? Se eu tenho 10 balas e eu divido para duas crianças, cada criança fica com 5 balas. Se eu tenho 10 balas e divido para 5 crianças, cada uma delas fica com 2 balas. Percebe que quando eu aumentei esse valor, esse resultado aqui diminuiu. E é isso que acontece quando a gente tem um número aqui embaixo da fração. Ele é inversamente proporcional com o resultado. Quanto menor o seno desse ângulo refratado, maior vai ser o índice de refração e maior vai ser, obviamente, o resultado dessa razão, que é o que a gente tem aqui, tudo bem? Então, ou a gente aumenta o seno do ângulo incidente, ou a gente diminui o seno do ângulo refratado. Como ele fala ali que ele faz incidir um feixe de luz com um ângulo fixo, então a gente entende que esse ângulo de incidência não vai mudar, que ele vai ser inalterável, tudo bem? Que esse ângulo vai ser fixo, e por isso esse aqui vai ser constante, tudo bem? Então, para que a gente consiga aumentar esse aqui, eu vou precisar diminuir isso aqui. Se eu diminuo o seno do R, obviamente eu vou diminuir o ângulo, né? Porque se a gente olha aqui pelo ciclo trigonométrico, ó, ciclo trigonométrico é assim. É um ciclo e dois eixos, tudo bem? Esse eixo vertical diz o seno e esse eixo horizontal diz o cosseno, tá? E daí, conforme o ângulo que eu vou tendo aqui, ó, essas projeções que a gente tem aqui nesse eixo vertical é o valor do seno. Perceba que quanto maior o ângulo formado, maior é o seno que eu tenho. Quanto menor é o ângulo formado, menor é o seno. Então, se eu diminuir o seno, eu vou diminuir o ângulo formado, o que faz com que ele se aproxime da normal de separação. Tudo bem? Alternativa E. Qual as outras ali? A B, a C e a D, elas falam sobre reflexão total.
tudo bem? Por que que não pode ser reflexão total? A reflexão total é a parte de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ela teria que partir da gasolina para o ar, mas o raio de luz está vindo do ar para a gasolina, ele está vindo do meio menos refringente para o mais refringente. Então, isso não é possível de acontecer. Reflexão total não é possível, tudo bem? Mudou de sentido? Não, nunca vai mudar de sentido, tá bom? Não tem como ele simplesmente, por exemplo, parar de mudar de sentido, no caso, né, seria ao invés de vir para cá, ele ir para cima. Isso não acontece, tá? Que seria, no caso, a reflexão total também. A B não pode, a C não pode, que eu já falei. Direcionou-se para a superfície de separação, seria como se o raio viesse para cá. Então, ele teria que se afastar da normal. Também não é isso que acontece. Então, é realmente a letra E, tudo bem?